Iniciando aqui essa minha breve participação, acho que poderíamos ir abreviando o tempo para que todos possam usar da palavra. Eu gostaria de dizer que tomei conhecimento pela imprensa e acabei de ler a nota, a carta, que na realidade não é uma nota, é uma carta aberta escrita pelo presidente Lula. E eu peço, presidente Wellington, Vossa Excelência, que passa a dirigir os trabalhos a partir de agora, que essa carta seja inserida nos anais. Acho que é uma carta muito serena e profunda ao mesmo tempo. Serena, curta, mas muito profunda, presidente. Eu não vou ler na sua integralidade, mas apenas algumas partes. O presidente Lula, e obviamente ele escreveu essa carta, senador Hélio José, por conta de que ontem houveram várias reações em relação a uma fala do presidente que ele se refere ao Poder Judiciário, se refere ao Parlamento e tudo mais. Agora, é bom deixar claro, isso foi uma opinião, não há nenhum crime, não há nenhuma ilegalidade. O presidente Lula não cometeu nenhum crime, nenhuma ilegalidade, a não ser que expressar opiniões pessoais, falar palavrões, no privado passa a ser crime. A própria lei diz, porque nós não estamos tratando aqui de questões, se a gente olhar as falas do presidente Lula, do ex-presidente Lula, a maior parte delas são falas onde ele expressa opiniões, tanto eu repito o que eu disse insistentemente ontem, não tem nenhuma ilegalidade, não tem nada, porque se tivesse, é óbvio que o juiz Moro, que é quem acompanhava o processo, já teria punido ele, no mínimo, com a supressão da sua liberdade, no mínimo. Mas não fez, por quê? Porque não havia elemento nenhum. Mas, enfim, algumas manifestações aconteceram ontem, né? Algumas respostas àqueles áudios que foram divulgados, e o presidente escreveu a carta, né, dizendo que, dos membros do Poder Judiciário, ele espera, como todos os brasileiros, isenção e firmeza para distribuir a justiça e garantir o cumprimento da lei e o respeito inarredável ao Estado de Direito. Ele fala também dos critérios da impessoalidade, da imparcialidade. E lembra que nos 8 anos que esteve à frente à presidência, ele sempre teve a oportunidade de demonstrar o apreço que nutre, que tem, e o respeito pelo Poder Judiciário. E aí diz, não o fiz apenas por palavras, mas mantendo uma relação cotidiana de respeito, diálogo e cooperação, na prática, que é o critério mais justo da verdade. E aí ele vem em seguida, dizendo que nas últimas semanas, como todos sabem, a intimidade dele, da sua família, que está sendo exposta ilegalmente. Informações que deveriam estar sob a guarda da Justiça têm sido publicizadas. E, diz ele, aí eu abro aspas, sob o manto de processos conhecido primeiro pela imprensa e só depois pelos diretamente e legalmente interessados. E aí algumas partes que eu vou ler na íntegra, porque considerei, assim, muito importante. E acho que o presidente ele foi muito sincero ao divulgar essa carta. Aí ele diz o seguinte, nessa situação extrema, a situação extrema que ele se encontra, em que me foram subtraídos direitos fundamentais por agentes do Estado, externei minha inconformidade em conversas pessoais, que jamais teriam ultrapassado os limites da confidencialidade se não fossem expostas publicamente por uma decisão judicial que ofende a lei e o direito. Veja, senador Lindbergh, na intimidade dele, ele expressou uma opinião, ele diz aqui que jamais teriam ultrapassado o limite da confidencialidade. Quem de nós não faz isso no nosso íntimo? Aqui mesmo, comentamos um com o outro, damos as nossas opiniões. Não espero, aí ele diz o seguinte,
Mas não me conformo que, nesse episódio, palavras extraídas ilegalmente de conversas pessoais, protegidas pelo artigo 5º da Constituição, tornem-se objeto de juízos derrogatórios sobre o meu caráter. Não me conformo que, se palavras ditas em particular sejam tratadas como ofensa pública, antes de se proceder a um exame imparcial, isento e corajoso do levantamento ilegal do sigilo das informações. E segue: não me conformo que o juízo personalíssimo de valores se sobreponha ao direito. Seguindo, não tive acesso a grandes estudos formais, como sabem os brasileiros. Não sou doutor, letrado, jurisconsulto, mas sei, como todo ser humano, distinguir o certo do errado, o justo do certo. Os tristes e vergonhosos episódios das últimas semanas não me farão descrer da instituição do Poder Judiciário, nem me farão perder a esperança no discernimento, no equilíbrio e no senso da população, no senso da proporção de ministros e ministras da Suprema Corte. Ou seja, senhor presidente, de uma forma muito correta, o presidente apresenta essa carta para, primeiro, mostrar o respeito que tem com o Poder Judiciário. E eu creio que esse não é um respeito só ao Poder Judiciário, mas ao Poder Legislativo, a todos aqueles que podem ter se sentido ofendidos nas palavras do presidente. Ontem, senador Lindbergh, nós vimos o prefeito da cidade do Rio de Janeiro também vir a público e pedir desculpas pelas comparações e pelos termos utilizados. E também disse ele que foi numa conversa informal, numa conversa particular. E olhe só onde nós estamos metidos, senhor presidente. Mas eu quero começar aqui dizendo que volto à tribuna para tratar desse que é o principal assunto do Brasil hoje, não só do parlamento, mas em todas as rodas, em todos os segmentos da sociedade, que é o problema político que nós estamos vivendo e a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma. E, mais uma vez, digo que nós não podemos apenas analisar fatos isolados. Nós precisamos utilizar o fato como um todo, nós precisamos enxergar todo o processo que o Brasil está vivendo. É óbvio que esse grande processo ele é formado de pequenos atos. Os pequenos atos, as pequenas iniciativas é que formam o processo todo. Mas para que a gente possa chegar a algumas conclusões importantes e necessárias, é preciso a gente analisar o processo como um todo. E aí eu tenho insistido em dizer: a crise, ela não começou agora. O que nós estamos vivendo agora está sendo preparado desde outubro de 2014, desde o momento em que a oposição perdeu as eleições. Porque a oposição perdeu as eleições, mas saiu do pleito imbuída do seguinte propósito: nós não vamos deixar a presidenta Dilma governar nesse seu segundo mandato, senador Wellington. Vem de lá. A crise que hoje se transformou numa crise aguda é uma crise crônica que vem desde lá, porque eles não admitem ter perdido as eleições, não admitem. Então, de lá para cá, é tudo isso que nós estamos vivendo. E não é uma ação isolada de um conjunto de pessoas, não. Aí nós temos elos importantes que fazem parte disso tudo. Partidos políticos que perderam a eleição, que não querem mais ver Dilma no poder, não por Dilma, que querem destruir a imagem do ex-presidente Lula, porque tem medo que o presidente Lula volte em 2018. Não é pela pessoa do presidente Lula, é pela liderança política que exerce o ex-presidente Lula. Então, o que eles querem destruir não são pessoas. Querem destruir projetos, a possibilidade de continuarmos aplicando essa política, não é? Então é isso, nós temos hoje uma importante operação em curso, que é a Operação Lava Jato. Eu sempre destaquei isso em todos os meus pronunciamentos, porque considero importante a luta e o combate à corrupção. É isso aí, senadora Vanessa. Eu vou conceder a parte, apenas concluir só essa minha linha de raciocínio. Então, considero fundamental a Operação Lava Jato. Agora, nós não podemos permitir, primeiro, que haja tendenciosidade,
que haja seletividade e, principalmente, que haja desrespeito à ordem constitucional do nosso país, desrespeitos à própria lei. E se nós formos analisar esses pequenos fatos que aqui o senador Cristóvão nominou de pecados menores, veja, pecados menores, nós vamos perceber que aí mora o grande problema, porque é através de uma medida que poderia até ser caracterizada como um pequeno pecado, que o problema se avoluma significativamente. Eu acabei de dar o exemplo aqui, a carta do presidente Lula, a carta aberta. Por que a carta aberta, senador Lindbergh? Por que a carta aberta? Porque publicizaram de forma ilegal conversas do ex-presidente Lula que faz críticas ao parlamento, à instituição, aos membros, mas fazendo críticas e expressando por ele uma opinião. Mas qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo? O confronto. Por que publicam? Porque querem gerar o confronto. O confronto entre o poder legislativo, a presidente e o ex-presidente. Porque querem criar intriga, porque querem piorar a situação já instável do nosso país, eu vou falar sobre isso também. Então, nós temos isso, nós temos uma operação que, no que pese toda a sua importância, a necessidade da investigação, mas que ela toma um rumo que parece que vai ficando claro, espero que para um número bem maior de pessoas, que o objetivo central, fundamental, é atingir o governo, o centro do poder. É atingir o centro do poder. Enfraquecer, repito, a liderança do ex-presidente Lula. Acabar com a presidente Dilma. E eu me preocupo, senador Wellington, quando eu ouço assim pessoas dizer não, o impeachment está aí, está aberto, é claro, nós temos que formar o nosso juízo de valor, porque quem vai votar somos nós. Eu repito aqui, tenho a esperança que o processo sequer chegue ao Senado. Tenho essa esperança. E nós trabalharemos muito por isso. Agora, dizer, não, eu vou formar minha convicção olhando para as ruas. As ruas, senador Wellington, pedem o fora Dilma porque não aguentam mais a corrupção. Porque acham que a Dilma é culpada de toda a corrupção na Petrobras. Porque acham que a presidente Dilma é culpada por toda a crise política que o país está vivendo. A população não sabe que não é disso que se trata o processo de impeachment aberto no dia de ontem na Câmara dos Deputados. Lá nós temos créditos suplementares, lá nós temos pedaladas fiscais, coisas que todos os governadores no Brasil praticam. Então, nós temos que ter a serenidade nesse momento, nós temos que ter a cautela nesse momento e entender, efetivamente, dominar o que é que está acontecendo no país. E, senador Hélio, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu quero dizer que hoje acordei muito cedo e abri logo, liguei a televisão, abri logo meus e-mails, as mensagens que a gente recebe e os jornais. Aí eu comecei a olhar com calma e trouxe esse monte de jornal para cá. A capa dos jornais do dia de hoje. E olha aqui, do dia de ontem poderia trazer jornais de um mês atrás. Olha aqui, o jornal daqui de Brasília, Correio Brasiliense. Brasil revive guerra do impeachment. Guerra do impeachment. Aí vamos pegar o Globo. Judiciário, olha aqui a intriga do que eu falava. Judiciário repudia ofensas e suspende manobra de Lula. Olha a intriga. Mas vamos lá. O jornal de ontem, a capa do jornal de ontem. Diálogo ameaça Dilma. Aí a capa toda branca transcreve o diálogo e embaixo mostra a manifestação aqui em Brasília. Olha só. Então, veja, aqui, senador Wellington, senador Lindbergh e Hélio, nós estamos já há muito tempo debatendo. Mas essa casa, como a Câmara, apesar, às vezes,
da perda momentânea de equilíbrio que acomete muitos de nós, apesar disso, aqui nós travamos um debate, onde um lado, uma opinião se manifesta e, na sequência, se manifesta outra opinião. Nós estamos desde cedo aqui debatendo, fazendo a parte, passamos o dia fazendo isso. Então, aqui a democracia é exercida, porque aqui as partes que pensam diferente têm a oportunidade de se manifestar. Mas aqui, senador Lindbergh, isso não acontece. Quando a gente liga a televisão, não é isso que a gente vê. A gente até vê as opiniões diferentes serem publicadas, mas de uma forma tão desproporcional que ninguém nem presta atenção naqueles que pensam diferente dos que querem a saída da presidente Dilma do poder. Nem se percebe. São os meios de comunicação que assim agem. E aí, eu, chegando aqui, lendo algumas matérias, eu percebi que vários juristas já têm escrito muita coisa sobre esse assunto, muita coisa. O Celso Bandeira de Mello, que é professor da Universidade Católica de São Paulo, da PUC de São Paulo, uma pessoa respeitada, um jurista respeitado no Brasil inteiro. No ato da PUC, a principal fala dele foi exatamente essa. Ele disse da preocupação que estava tendo com os rumos que o nosso país pudesse tomar. E disse que não tinha dúvidas nenhuma em nomear a imprensa como uma imprensa golpista. Veja, não são minhas palavras, são as palavras do jurista Celso Bandeira de Mello. A imprensa como golpista, como principal inimigo do povo brasileiro. Aí ele destacou o papel das publicações, que tem o objetivo, e aí repito palavras dele, de intoxicar a população com informações distorcidas. E aí eu acho que a gente falha mesmo, senador Lindbergh, quando a gente fala fora os golpistas. Quando a gente fala fora os golpistas, nós não estamos falando das muitas pessoas, a maior parte, aliás, que está indo para as ruas. Nós estamos falando de quem está dirigindo esse ato. Está lá na Fiesp, lá, o centro das manifestações do Fora Dilma é a Fiesp. Lá sim é que está isso, e é um absurdo que aconteça, porque dizem que é o lado da presidente Dilma, é o lado do PT, é o lado do PCdoB que divide a população. O que é isso? O que é isso? Hoje a gente tem que tomar cuidado, porque nós não estamos conseguindo nem andar as ruas, Eu tenho aqui na sequência, depois da parte de Vossa Excelência, eu vou falar sobre essa preocupação, porque é isso que está acontecendo, é isso que leva a população ao radicalismo. Radicalismo baseado em quê? Baseado em informações distorcidas, publicadas, republicadas, faladas e ditas todos os dias. Então, eu acho que está na hora, senhores senadores, nesse momento em que o processo já foi aberto, que pudéssemos fazer um pacto com os meios de comunicação. Quando a gente fala a serenidade, a responsabilidade, mas não é só do poder legislativo do país. A serenidade, a responsabilidade, a imparcialidade tem que vir também dos meios de comunicação. O processo está aberto e nós não podemos induzir de forma falsa, de forma distorcida, a opinião pública em relação a esse processo. Conceda a parte a Vossa Excelência, senador Hélio José. Nobre senadora Vanessa Graziotin, quero congratular-me com Vossa Excelência pela serenidade das palavras aqui colocadas, pelas ponderações importantes que traz aqui à tona desse debate. Dizer que Vossa Excelência é feliz quando coloca da necessidade de não ter dois pesos e duas medidas, quando coloca da necessidade de fazer uma análise no todo e não na parte.
é muito triste a gente ver algumas pessoas rasgarem a história recente desse país, por uma posição de ódio, ou por uma posição preconcebida, sem querer analisar o todo, como Vossa Excelência aqui coloca e aqui pondera. Então, é necessário, igual ontem foi muito debatido aqui nesta casa, que a nossa Carta Magna, a nossa Constituição cidadã, seja respeitada na sua plenitude. Afinal, nós, parlamentares, estamos aqui para garantir que a Carta Magna seja garantida e para apoiar o Supremo Tribunal Federal, o STF, nas ações isentas que seguem, né, respeitando todos, cada um no seu quadrado. Então, nós aqui, ninguém tem posição contra quem está nas ruas promovendo seu legítimo direito de protestar, mas desde que faça esse protesto sem ser utilizado como massa de manobra de alguns setores que querem apostar no quanto pior, melhor. Acho que todos nós aqui estamos empenhados em achar uma solução que volte o país a crescer, a gerar emprego, a dar oportunidade para os milhares de pais de família que estão aí passando necessidade e que a gente volte a estar investindo na infraestrutura nacional, dando condição para que o nosso povo, vamos dizer uma palavra muito dita anteriormente, volte a ser feliz. Então, quero dizer para Vossa Excelência, o senador Wellington Fagundes acabou de citar há pouco tempinho ali atrás, que tem muitos querendo pôr palavras oposição na boca das pessoas, sem as pessoas terem tido essa posição, A ou B. Eu mesmo, rede social, e fala que eu sou contra o impeachment. Eu não sou nem contra nem a favor, não chegou nem aqui para me analisar e nem conhecer qual é a posição correta, qual é a juridicidade que se está correto ou não está correto, se tem elementos que faça isso ou faça aquilo. Nunca fiz essa declaração em lugar nenhum. Então, é esse tipo de posição que é inadmissível. Nós não podemos, de forma nenhuma, e eu congratulo-me com Vossa Excelência, quando coloca que acho que esse processo nem deva chegar aqui ao Senado Federal, mas se o chegar, nós faremos a análise isenta do processo, igual o nosso senador Cristóvão aqui colocou, baseado em fatos, em autos processuais. A justiça se baseia, ela é fria. Tem uma estátua ali na frente do Supremo Tribunal Federal, que ela tem uma venda nos olhos, porque a justiça tem que se basear nos autos processuais, tem que se basear na legislação, na Constituição. Então, quando ontem aqui nós falávamos, vários senadores aqui presentes, que não é possível um juiz de primeira instância querer passar todos os canais e querer definir se fulano A ou B pode ou não pode assumir isso ou aquilo, que não é da alçada desse juiz definir, tá certo? A gente espanta-se quando vem meios de comunicação querer falar que isso é a verdade absoluta e incitando o povo para a violência. Então, acho que deve haver uma reflexão. Para concluir, eu acho que Vossa Excelência tem razão quando coloca que tem que haver um pacto com os meios de comunicação, já que ontem foi instalada a comissão, foi eleito presidente, relator, todo mundo. Agora o processo vai seguir seu rumo. Eu, por exemplo, vou estar viajando para o Japão a serviço amanhã, a convite da Embaixada Japonesa e representando o Senado Federal, como o único senador que vai estar nessa embaixada, com mais 10 deputados brasileiros, que vamos no Japão discutir tecnologia, discutir relações políticas. Então, ficarei esses 10 dias fora do Congresso Nacional e espero que, quando voltar, as coisas estejam mais serenizadas, seja com mais calma, as coisas estejam sendo analisadas dentro da frieza necessária da análise, para que a gente possa ter um caminho definido. Eu vi aqui falar sobre o PMDB, que é o meu partido, não tem posição definida, não houve uma deliberação do PMDB, nem assim, nem assado. O PMDB tem um vice-presidente da República, que tem responsabilidade com o governo, foi eleito na chapa conjunta. Eu sou vice-líder do governo, do governo que o meu vice-presidente da República é do meu partido.
Então, quer dizer, eu não tenho posição de defender nenhum tipo de coisas inadequadas. Estou aqui para defender que todas as corrupções sejam apuradas, igual Vossa Excelência colocou. A gente apoia todas as ações adequadas e corretas da Lava Jato. Só não podemos concordar em quebrar sigilo telefônico de quem não é da alçada de fulano quebrar, e nem a seletividade de abrir o sigilo de uma ação em detrimento das outras 23 ações que não teve o sigilo aberto. Então, esse tipo de seletividade é que nós não podemos concordar. O juiz Moro faz muitas coisas certas, tem o nosso apoio, mas essa questão aí houve uma exorbitância e que deva ser recolocado no seu devido lugar. Então, eu congratulo-me com Vossa Excelência. Senador Hélio, interceptação telefônica até de advogados. Pois é. Então, eu agradeço Vossa Excelência, concordo com a serenidade que Vossa Excelência aqui coloca e da necessidade de todos nós termos compromisso com um país que chama Brasil e com a retomada de emprego e com a retomada do desenvolvimento social. Muito obrigado. Eu agradeço a parte e penso que, senhores senadores, nós deveríamos repetir muito aqui, porque se não dissermos aqui, a imprensa não dá. E nós temos que repetir o que é que está acontecendo. Quando o presidente Lula foi nomeado ministro, o juiz Moro suspende as interceptações. Por quê? Para remetê-las ao Supremo Tribunal Federal. Mas antes de remeter ao Supremo Tribunal Federal, o que fez? Abriu o sigilo. Abriu o sigilo, levantou o sigilo e divulgou falas, conteúdos que, repito, de ilegais e criminoso não tem nada. É óbvio que tem lá um monte de opiniões expressas, não só pelo ex-presidente Lula, mas com vários com quem ele falava, inclusive o senador Lindbergh. Jorge Viana, senador Jorge Viana, conversando com um advogado. E nenhuma fala dali pode ser caracterizada como crime. Tanto não foi que eu repito. E eles não podiam ter vazado, eles tinham que ter mandado para o Supremo Tribunal Federal. E isso não é um pecado menor. Isso é o pecado capital. Não é o pecado menor. Aí, mas para que serve isso? É para aqui. É para isso aqui, o diálogo ser publicado assim, nas primeiras páginas de jornais, em todos os telejornais do país, e para falar isso, o Judiciário repudia ofensas e suspende manobra de Lula, para criar a intriga, para colocar o povo contra o governo, para colocar um contra o outro, o Judiciário contra o Executivo. É isso que está em curso no país, é isso que nós temos de enxergar. Porque, repito, não é por causa do Lula ou da Dilma, é por causa do projeto que eles representam. Eu não sou do PT, não sou. Meu partido apoia, faz parte do governo porque concordamos com esse projeto, porque não queremos ver de volta o neoliberalismo no país. E aqui eu não vou repetir mesmo, porque eu falei que seria breve hoje, para que possam também Vossas Excelências falarem aqui. Mas não vou repetir o que o senador Lindbergh falou, os avanços que nós tivemos e o que eles estão planejando fazer no Brasil. E aí, senador Lindbergh, não é só esse problema do projeto, que é um projeto ruim para os trabalhadores, é um projeto para acabar, reverter tudo que nós conquistamos no novo marco do pré-sal e, principalmente, dirigir todos os recursos para a educação. Não é só isso, não, é retirada de direitos de trabalhadores, é um monte de retrocesso que querem promover. É privatizar a Caixa Econômica e aí enfraquecer o Minha Casa Minha Vida. É isso tudo. Mas, fora isso, tem algo que eu dialoguei muito essa semana com o senador do Amapá, o senador Capiberibe, muito sobre isso. E peguei aqui uma matéria escrita pelo professor do Departamento de Filosofia da USP, da Universidade de São Paulo, Vladimir Saflat, não sei se é assim se fala o nome dele. Ele faz um belo artigo e, no final, ele diz o seguinte, vamos lá, prestar bem atenção, porque eu concordo, é aquilo que eu e o senador Capiberibe falamos durante a semana inteira. Por isso, ele fala a respeito das ilegalidades cometidas, dessa articulação, dessas ações articuladas que existem entre meios de comunicação, não todos, não quero generalizar, com algum
do Poder Judiciário, mas ele diz o seguinte: por isso é muito provável que, derrubado o governo e posto Lula na cadeia, a Lava Jato sumirá paulatinamente do noticiário. A imprensa será só sorrisos para os dias vindouros. O dólar cairá, a bolsa subirá e voltarão ao comando os mesmos corruptos de sempre, já que eles foram poupados de maneira sistemática durante toda a fase quente da operação. Olha a profundidade disso. Olha a profundidade. É fato, porque a Lava Jato ela vem sendo muito alimentada, né, nessas partes pela imprensa. Aí, digamos, consegue tirar a presidente Dilma, e, na minha opinião, isso será um golpe, porque mesmo o impeachment, que é constitucional, a figura, a instituição do impeachment previsto na lei maior do país, que é a Constituição, se nele não está contido os elementos jurídicos necessários, aí é golpe. Aí é golpe. Então, veja, digamos que consigam isso, enfraqueçam a popularidade, a liderança do presidente Lula, voltarão e aí, ó, Lava Jato para a imprensa não tem mais problema nenhum, não divulga nada. Os telejornais, os rádios, os jornais, aí vai acabando, aí continua tudo como está. Então, acho que nós precisamos dialogar. E, mais do que nunca, eu vejo, se não for isso que está acontecendo, a imprensa, nesse momento, não tem que botar fogo, mas, infelizmente, a imprensa está botando fogo. Foi assim em 1964, exatamente assim. Eu até tinha aqui um jornal, não está mais aqui comigo, mas a cópia de um jornal de março de 1964. Não tem muita diferença dos jornais de hoje, senhores senadores. Está aqui, ó. PM usa jatos de água para tirar manifestantes anti-Dilma da Paulista. Aconteceu, sabe quando? Agorinha, de manhã, porque eles estão lá na frente da Fiesp e não queriam sair. Teve que usar, olha a fotografia, usar jatos de água com caminhões de bombeiro agora. E não estava o nosso pessoal lá, não. Era só eles. Aí o que eles fizeram com o secretário de Segurança? Xingaram o secretário de Segurança de São Paulo, que é do PSDB, expulsaram o secretário de Segurança de lá, chutaram o carro do secretário de Segurança de São Paulo, o senhor Alexandre de Moraes, do governo do PSDB, do governo de Alckmin, xingaram ele de ladrão e de tudo que foi de pior. Ontem, os protestos no Brasil inteiro terminaram em pancadaria. O que está acontecendo, a sede do nosso partido, em vários locais, tem sido invadida. Olha aqui, eles ameaçaram atear fogo na sede do PT em Curitiba. Em Goiás, parece que botaram fogo do lado de fora, senador Lindbergh. Botaram fogo do lado de fora. O ex-governador, ex-deputado Ciro Gomes, publicou uma nota a respeito de um vídeo que foi muito visto pela internet. Ele teve que publicar uma nota, porque ele foi avisado que o irmão dele, ex-governador do Ceará, estava sendo cercado e xingado por manifestantes, de reacionário, disso e daquilo. Ele foi lá para defender. O deputado Pepe Vargas, ex-prefeito de Caxias do Sul, ontem nos dizia, tinha 200 pessoas na frente da casa dele. Ele estava em Brasília e lá só sua esposa e sua filha. Então, olha onde nós estamos chegando. Eu não quero dizer que do nosso lado também não haja reação, claro. Para toda ação tem reação. Mas o que a imprensa que tem, eu acho que até uma responsabilidade maior do que nós, hoje, tem que fazer é, no mínimo, dar um espaço igual para que os lados possam se manifestar. O lado daqueles que querem o impedimento da presidente e o lado daqueles que entendem que não há razão para isso. É, no mínimo, o que nós temos que pedir. Eu acho que merecíamos, senador Lindbergh, ir ao Conselho Nacional de Justiça. Precisaríamos ir ao Ministério Público, ao Conselho Nacional do Ministério Público, levar a nossa preocupação e dizer não é possível. Porque aqui é isso, nós falamos, o outro lado fala, mas na imprensa não é assim. Nas televisões não é assim. Então, essa é a hora da cautela. Essa é a hora de tomarmos muito cuidado, não só com o que falamos, mas não só nós, porque muito mais poder perante a população do que nós tem os meios de comunicação desse país.
Eu não gostaria de ver a Globo, daqui a algum tempo, fazer o que fez em relação a 1964, pedir desculpas, reconhecer que estava equivocada quando apoiou as manifestações e o golpe daquela época. Muito obrigada, senhor presidente.